Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essa noite eu queria compartilhar esse tempo que nós vamos ter de palavra. Eu queria falar com vocês sobre a nossa improbabilidade. Coloca o tema ali para mim. O tema dessa mensagem hoje é improváveis. A palavra de Deus diz em Romanos 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aí no versículo 24 diz: mas sendo agora justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não recebeu essa notícia ainda, eu vou te dar ela agora. Não havia nenhuma probabilidade de sermos salvos por qualquer mérito nosso. Essa possibilidade é zero. Não existe. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas que há agora uma justificação pela graça que há em Cristo Jesus. Então entenda, a graça não é justificativa para pecar, mas a graça é a justificação em Cristo Jesus para a transformação daquele que agora deseja ser transformado. Então a tua improbabilidade, ela se torna provável à medida que você entende que agora há uma justiça de Deus sobre Cristo Jesus, que morreu no meu e no seu lugar, para que agora então a gente possa ser alcançado pela essa graça que é a possibilidade de ser salvo. Irmão, não existe nada mais improvável do que um ser humano caído como nós. Não existe nada mais improvável do que alguém perdido nos pecados, de ser salvo do que nós. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional. Então a condição de ser improvável não foi o suficiente. Ela não existe, na verdade, para que Deus possa nos salvar. Deus não está preso a essa condição. Você é um improvável, eu sou um improvável, mas é por causa da nossa improbabilidade que Deus se faz provável através de nós. Só estamos sentados aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo aquilo que os céus estão dizendo sobre a terra, porque nós somos improváveis, porque Deus ama os improváveis, porque Deus quer fazer através dos improváveis, porque quando Deus faz através da vida de um improvável, fica claro quem é que está fazendo. Quando alguém é objeto, é um vaso, é um instrumento de Deus, e toda a sua improbabilidade, a tua história de vida nunca condiz com nada que você poderia ser no reino de Deus, mas mesmo assim Deus é através de você. É assim que as pessoas se convertem, é assim que as pessoas veem Deus, porque as pessoas não querem ver os seus atributos, os seus adjetivos, as pessoas não querem ver os seus dons, não querem saber das suas habilidades, mas elas querem ver um Deus através de você nas suas improbabilidades. Eu queria que você abrisse um texto, abra um texto aí comigo. Abre aí. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. E diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa convocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis do mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A gente não precisava nem pregar mais. A palavra de Deus nesse texto é muito clara. A palavra improbabilidade, ela significa o que não tem probabilidade de acontecer. Irmão, nós somos um milagre a cada dia. Nós somos um milagre a cada segundo. A cada instante, você é um milagre. Eu sei que muitos que estão aqui foram livrados de morte, já foram livrados de situações aonde poderia ter perdido família,
já foram livres de tantas situações e às vezes nem se aperceberam disso, porque você ainda não entendeu que você é um milagre a cada dia. Porque você não entendeu que se fosse agir pela lógica, a probabilidade é que todos nós estaríamos entregues à condenação eterna. Mas existe um Deus do céu que nos ama tanto, e sabe tanto da nossa dificuldade, e sabe tanto da nossa natureza caída, e sabe tanto que nós precisamos de conhecer a natureza que habita em Cristo Jesus, que Ele se fez justiça no meu e no seu lugar, e tornou aquilo que era improvável, nos prováveis do reino de Deus. Hoje você pode dizer: existe uma probabilidade através da minha vida, de que Cristo seja Deus na minha vida, pela misericórdia e pela graça. Os improváveis do reino de Deus, como diz o texto, eles são escolhidos por Deus. No versículo 27 que nós lemos, coloca ali para mim de novo, 1 Coríntios capítulo 1, 27. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Irmão, nós estamos vivendo hoje no mundo, e nós sabemos que a sociedade tem os seus grupos e as suas convicções, e que na maioria das vezes geram preconceitos e desprezo. Irmão, a gente vive numa sociedade segmentada, aonde a maioria das pessoas que eu conheço, eu vou começar a falar de nós, eu não quero nem falar de outras pessoas, eu vou falar naqueles que se dizem os pseudo-evangélicos dessa nação, os cristãos evangélicos. A grande maioria que eu conheço não se senta mais com qualquer pessoa, porque é um grupo separado, cheio de convicções, aonde as pessoas agora se acham melhores umas do que as outras, e não estabelecem mais mesas de aproximação, mas mesas de exclusão, porque tem convicções de que agora não se pode andar mais junto. A Bíblia diz, né, tem muita gente que usa esse versículo, que diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e a Bíblia não mente, mas você já parou para pensar que um religioso, talvez seja ele a má companhia? Você já parou para pensar que talvez alguém no seu radicalismo religioso, ele seja a má companhia? Nós temos conhecido pessoas e temos andado com pessoas que nunca pisaram numa igreja evangélica, pessoas que nunca foram religiosas e que têm um coração tão em Deus, que tem hora que dá vontade de falar para eles: nem vai para a igreja então. Tem hora que dá vontade de falar: fica do jeito que você está, porque você vai perder a tua pureza dependendo do lugar que você estiver. Mas a minha oração tem que ser mais forte, para que Deus levante igrejas, pastores e líderes que proclamem o reino de Deus, para que essas pessoas possam conhecer quem é o Jesus do Evangelho. É isso que Deus está fazendo na nação, irmão. É isso que Deus está movimentando em todos os povos, mas principalmente na nação brasileira. Nós estamos vendo um movimento de conhecimento de quem Deus é. Um conhecimento que está levantando pessoas totalmente improváveis, que está levantando pessoas que são as coisas loucas desse mundo. Irmão, a Bíblia fala que na descendência de Jesus, tem uma mulher chamada Raabe. Sabe o que essa mulher fazia da vida? Essa mulher era uma prostituta. Essa mulher vivia em Jericó. Em Jericó foi a primeira cidade que foi entregue. Então Josué comandou a invasão em Jericó. Todo mundo aqui já ouviu ver a pregação sobre as muralhas de Jericó. Demos 7 voltas, caiu as muralhas. Eu já vi tanta coisa nisso. Para cada volta uma promessa, para cada volta uma vitória. E aleluia, louvado seja Deus. Mas o principal propósito de Deus entregar Jericó e das muralhas caírem sobrenaturalmente não era o artefato do sobrenatural do milagre, mas era salvar uma mulher prostituta, que apesar de ser prostituta, disse perante o povo de Israel: nós sabemos que Deus está entregando essa terra para vocês. Ela estava dizendo: eu creio no Deus de Israel, ainda que eu esteja prostituta, ainda que a minha vida não esteja condizente com aquilo que tem que ser, eu creio que o Deus de Israel é capaz de mudar a minha improbabilidade. Talvez você entrou aqui essa noite e você está assim. Talvez você entrou aqui essa noite e você está olhando para a história de vida da tua família, para a história de vida da tua casa, para a história de vida, para a sua história de vida, e você está olhando e falando tanta coisa errada, tanta vida promíscua,
tanta entrega aos prazeres que eu sei que não são do agrado de Deus, e agora eu estou aqui numa igreja e eu tenho quase certeza de que nada vai mudar, porque eu não sou merecedor e merecedora, e realmente você não é, porque você é um improvável. Mas a Bíblia me diz que uma mulher prostituta, improvável, foi salva para ser colocada na linhagem de Jesus, para você hoje não ter dúvida que não importa o seu passado, mas se hoje você acreditar que Ele é provável através da sua vida, Ele te salva não só a você, como a toda a tua geração. A nossa improbabilidade revela um Deus de todas as probabilidades. A nossa improbabilidade revela que Deus é forte na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo disse: e há um espinho na minha carne, e eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque a minha probabilidade se aperfeiçoa na sua improbabilidade. Porque você é um improvável, então a única coisa que é provável na sua vida sou eu, o Senhor de Israel. Só existe Ele. Só existe Ele levantando as coisas loucas. Só existe Ele confundindo os sábios. Só existe Ele para dizer que Ele é o Senhor provável. Ele é o Senhor que se pode fazer prova. A Bíblia diz: fazei prova de mim. Malaquias 3:10 diz: fazei prova de mim. A gente leva isso só para o lado do dízimo e oferta, mas o Senhor estava dizendo: façam prova de mim, porque eu sou provável e vocês são improváveis. Então, para que não haja uma provação sobre a vida de vocês de maneira injusta, eu me torno justiça na sua vida. Então façam prova de mim no lugar deles. Porque toda vez, querido, que o diabo quer te acusar, e o diabo vai, e ele sabe da sua vida, e o diabo sabe da tua fraqueza, o diabo sabe por onde entrar, e ele sabe que ele vai te acusar, e que há um sentido na acusação, ele se esbarra com Jesus Cristo, que veio na terra, entrou na frente, no meu e no seu lugar, para dizer: toda a aprovação que estava sobre ele, agora tem que passar por mim, porque o meu sangue comprou cada um deles lá. E os improváveis vão vivendo na probabilidade de Deus. E os improváveis vão caminhando na graça de Deus. No texto que nós lemos, nós vemos que Deus escolhe os improváveis para o reino. Nós vemos que Deus começa tudo levantando uma família, uma casa. Levantou um homem para começar. Deus vai lá e chama Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu fico pensando que a gente é tão orgulhoso que a gente ainda não confia na nossa improbabilidade. A gente acha que a gente ainda é alguma coisa. Porque quando Deus chamou Abrão, Ele disse assim: Abrão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar. Se é um de nós hoje, vai falar assim: Deus, ir para onde? Não vou te falar, é para a terra que eu vou te mostrar. Não, Senhor, se o Senhor não falar para mim aonde que eu vou, não vou não. Quantas pessoas, queridos, são desafiadas para o ministério, são desafiadas para as coisas acontecerem, e morrem de medo de ir, porque não tem a direção que eles queriam ter, mas essa segurança não está em você, não está em mim. Nós somos improváveis, mas Deus é provável, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E se eu confio nisso, então eu não preciso saber para onde eu vou, eu só preciso saber se Ele vai estar comigo. Porque se Ele estiver comigo, qualquer lugar que eu for, o que vai prevalecer é Ele, não eu. O que vai prevalecer é a vontade dEle, não a minha. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E aí Deus então muda o nome de Abraão e põe Abraão. E Abraão significa que ele é pai de nações. Então agora o homem se torna pai de nações. Só que tem um negocinho na história aí. A mulher dele, a Sara, é estéril. Qual que era a probabilidade desse homem ser pai de nação, irmão? Qual que era a probabilidade desse homem se tornar pai de multidões?
Se a mulher dele, idosa, e ele idoso, eles não podiam gerar filhos, qual era a probabilidade? Qual é a probabilidade de Deus levantar através da tua descendência um povo que vai sacudir a terra para falar do Evangelho? Qual é a probabilidade do mundo conhecer Cristo Jesus através da tua descendência, olhando para a tua vida hoje? Olhando para a esterilidade da tua vida, olhando para os frutos que ainda não tem, olhando para a tua improbabilidade, para você como um improvável. Olhando para isso, você não consegue ver nada, mas o Senhor é aquele que vê em nós. Ele não vê a circunstância, Ele vê o coração, Ele vê o que já está plantado aí dentro, e Ele sabe que do teu ventre, apesar de ser estéril a descendência para Cristo Jesus, Ele sabe que se você o conhecer e começar a confiar e obedecer aquilo que Ele está dizendo, Ele pode levantar através de você uma geração de filhos que vai sacudir a terra. Deus pode levantar através dessa igreja. Irmão, vou te falar a verdade. Às vezes a gente viaja um pouquinho mais para longe. Vou muito longe não, mas a gente viaja, às vezes vai para algum lugar um pouco mais longe. A última vez que eu saí daqui, nós fomos um pouquinho mais longe, nós fomos para São Paulo. Fomos lá na praia. Aí eu tô lá, cheguei lá no lugar onde vende comida. E o cara foi servir a comida para nós, e aí ele falou assim: vocês são daqui? Aí eu falei: não, nós não somos daqui não. Ele falou: da onde vocês são? Eu falei: Ituiutaba. Levou uns 40 minutos para ele aprender a falar o nome da cidade, porque ele não sabia nem que existia no mapa. E assim são muitos lugares, que o mundo ainda não sabe nem que está no mapa, mas o Senhor já sabe que Ele pode ser provável através de nós. Então eu creio que através de uma igreja consolidada em Cristo Jesus, numa cidade que talvez não é nem conhecida no Brasil, o mundo pode levar Cristo Jesus a ser conhecido. Porque é nessa improbabilidade, porque é através dos improváveis, daqueles que não tiveram muito estudo, daqueles que estão aprendendo a ler a Bíblia agora, daqueles que já passaram por dificuldades na família, que já tiveram percas familiares, percas financeiras, que já tiveram uma vida, onde já enfrentaram até cadeias e prisões. A gente tem vergonha de falar isso na igreja, que a gente vai ficar religioso. Ai, como assim, meu Deus, Deus vai levantar alguém que passou pela prisão. Ai, vai ler a Bíblia, vai ver a vida do apóstolo Paulo, vivia mais preso do que solto. Ia para a cadeia, chegava na cadeia, ele escrevia lá: eu que estou assentado com o Senhor nas regiões celestiais, preso lá na cadeia, lá apanhando, saía de uma cadeira perseguido, ia para outra, pregava para o carcereiro, pregava para os que estavam lá dentro. Irmão, entenda, coisas impossíveis serão realizadas por pessoas improváveis. É esse o tempo, Deus está levantando a gente para fazer coisas impossíveis. São impossíveis. Deus desafia a gente a fazer coisas que nosso dinheiro não alcança, a nossa teologia não chega nem perto, nosso conhecimento muito menos, mas nós sabemos que é Ele, porque não é em nós, é nele, porque é só através de nós, irmão. O Senhor te resgatou, o Senhor está começando algo improvável para fazer através de você, e você precisa saber. Porque Abraão teve um filho, então o filho da promessa, ele teve dois, ele teve Ismael e Isaac, mas ele teve um filho, o filho da promessa. Então a promessa que estava sobre Abraão: você será pai de multidões. Então nasce Isaac, Isaac se casa com Rebeca, a promessa continua: vocês serão pais de multidões, e a promessa continua, só que a Rebeca era o quê? Era estéril. E aí então Rebeca gera, e ela gera os filhos, e Jacó então nasce de Rebeca, nasce gêmeo de Esaú, e Jacó então se casa, e a promessa continua: vocês serão pais de multidão. Só que uma das esposas de Jacó, Raquel, era estéril. Agora eu vou te falar uma coisa, querido. Se todos esses homens, Deus falou: vocês serão pais de multidão, e as mulheres eram estéreis,
Era Deus dizendo para nós: vocês não podem caminhar pelas coisas naturais que vocês veem, vocês não podem caminhar pela opinião das pessoas do lado de vocês, vocês precisam caminhar debaixo de uma palavra. E se eu disse, vocês serão pais de multidões, vocês serão, ainda que a ciência, a medicina, o mercado de trabalho, a tua família, a tua saúde, diga que não. Se você estiver debaixo de uma palavra, você que é improvável, vai se tornar provável e fazer o impossível. Porque há uma palavra, há uma direção. Jacó, quando foi se casar, Jacó queria se casar com Raquel. E aí então Jacó vai para a casa de Labão, o seu tio. E o seu tio enganou Jacó, porque Jacó enganou o irmão, então foi enganado pelo tio. É assim, plantou, colheu, mas amém. Jacó tinha uma palavra. Jacó então trabalha 7 anos para se casar com Raquel. Só que quando ele foi casar com Raquel, no dia do casamento ele tomou uns gole, tomou um porre. E aí o Labão, que gostava demais de enganar ele, o tio dele, pegou a Lia, que era a filha mais nova, e colocou ela para dormir com Jacó, a irmã de Raquel. Quando ele acordou de manhã, que ele olhou para Lia, ele falou: o que é isso aqui? E aí o Labão falou para ele: não, aqui é assim, você vai ter que se casar primeiro com ela. Ele falou: mas você não me falou nada, eu tenho 7 anos. E aí então ele falou: se você quiser se casar com Raquel, porque a Bíblia diz que Raquel era formosa e Lia tinha o semblante caído. Raquel era bonita e Lia era feia. Então eu vi numa pregação essa semana e eu ri demais, porque Deus, até para te chamar de feio, Ele é educado. Porque Ele disse que Raquel era formosa e disse que Lia tinha o semblante caído. Então se alguém falar para você hoje que você está com o semblante caído, você pode orar pela vida dele, já vai perdoando o irmão. E a Lia, ele se casou com a Lia. Agora deixa eu te perguntar, qual é a probabilidade de um homem trabalhar 14 anos, porque ele trabalhou 7 e depois mais 7, 14 anos para se casar com uma mulher, só estando debaixo de uma palavra, irmão? Hoje os homens não trabalham nem depois que casam, quanto mais antes de casar. 14 anos de trabalho. Só que tem um negócio, e eu quero abrir um parêntese aqui. Nós estamos falando de improváveis. Não havia probabilidade de Lia ser a primeira esposa de Jacó, porque ele estava trabalhando para casar com Raquel. Só que quando ele casou com Lia, e ele começou a desprezar Lia, porque ele amava Raquel, a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Lia, e ela começou a gerar filhos. E naquela época, a maior herança de uma família eram os filhos, porque Deus tem um negócio com os improváveis. Deixa eu te falar, querido, se você é um improvável e está sendo rejeitado, se você é alguém que está sendo muito rejeitado, eu quero te falar uma coisa que eu ouvi essa semana: não compre amor pelo serviço. Não tenta comprar amor pelo serviço, mas ande debaixo de uma palavra, que se Deus disse que você vai ser provável por Ele, então você vai sair dessa improbabilidade. Você vai deixar de ser um improvável para se tornar alguém provável. Deus é lindo demais, irmãos. Deus se movimenta de uma maneira que é incompreensível ao entendimento humano. Como o texto que nós lemos, Ele levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Ele levanta aquilo que não é para confundir aquilo que é. E aquilo que a gente está lendo no texto sobre essa improbabilidade, nós precisamos entender que todos os improváveis de Deus são transformados por Ele. Então se você é um improvável e Deus está te chamando para fazer alguma coisa, você certamente será transformado por Ele. Olha 1 Coríntios capítulo 1, põe o 26 para mim agora. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Olha o que diz: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios. E tem gente que se diz que é o cara, né? Segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muito os nobres que são chamados. Por que ele fez questão de colocar isso aqui?
Por que ele fez questão de deixar aquilo daquele jeito que está ali? Irmãos, presta atenção na vossa vocação, que não são muitos os sábios, que não são muitos os poderosos, não são muitos os ricos, porque a gente se alicerça naquilo que a gente acha que é poder humano, para falar que isso vem de Deus. E o Senhor está vindo aqui essa noite para falar: não, vocês são improváveis, mas eu sou aquele que transforma vocês. Eu chamo vocês segundo a vocação, não por aquilo que vocês estão sendo, mas por aquilo que vocês vão se tornar. Essa semana a gente estava falando aqui numa reunião de liderança, por que a gente serve o Senhor? Por que eu sirvo o Senhor, irmão? Por que eu toco no louvor? Por que eu prego o evangelho? Por que eu sirvo no restaurante? Por que eu limpo a igreja? Por que eu evangelizo? Por que eu faço isso? E às vezes a gente vai se esquecendo dessas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por que você faz isso? Porque quando você foi achado foi um resgate. Porque você foi achado lá no lugar pior que podia ter. Você muitas vezes foi achado lá no vício, foi achado no adultério, lá no motel, foi achado no roubo que ninguém sabia, foi achado no sangue do assassinato, e Deus então te pega, e Ele te chama e diz: olha, segundo a tua vocação, vocês não são isso tudo, mas eu posso transformar vocês e tornar vocês prováveis no meu reino. Então eu sirvo porque eu quero que as pessoas conheçam o Deus que fez isso comigo, o Deus que me achou num lugar sem Ele, num lugar de egoísmo, de orgulho, de soberba, de poder, num lugar onde as pessoas se degladiam umas para serem melhores do que as outras, e Deus me achou lá. E porque Ele me achou lá e Ele está me transformando, então eu sirvo a Ele, porque eu quero que as pessoas conheçam esse Deus. Eu quero que você conheça esse Deus. A Bíblia conta a história de Davi. A Bíblia fala do menino, o menino improvável, o menino que estava lá atrás das malhadas, o menino que muitos historiadores dizem que até bastardo ele era, diz que ele era fruto de um adultério. E então Deus manda ungir um rei, e diz para Samuel: Samuel, pega a unção, o óleo, o azeite, e coloca no chifre, e vai na casa de Jessé, porque lá está sendo criado um rei para mim. Só que quando Samuel chegou na casa de Jessé, Davi não estava nem na casa. Davi estava lá escondido, cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos eram guerreiros, ocupavam lugares nobres. E quando então Samuel chega lá e começa a olhar, ele começa a ser enganado, assim como nós somos. Muitas vezes a gente é enganado por isso, porque a gente acha que tem muita sabedoria, porque tem muito poder, porque tem muito dinheiro, tem muita colocação, a gente acha que esses são os escolhidos de Deus. E então Deus fala para Samuel: Samuel, não é nenhum desses aqui. Tem mais algum? Tem um menino escondido atrás das malhadas, tem um menino que não havia nenhuma probabilidade dele ser o rei de Israel, porque era um menino que nem na casa estava, que nem era reconhecido, que era rejeitado pela família, que ninguém sabia nem o nome. Mas Deus parou tudo, parou a casa, parou os irmãos na guerra, parou o pai Jessé e falou: diz para ele, Samuel, chama esse menino, e enquanto ele não chegar nessa mesa, ninguém come. Tem muitos improváveis que estão vindo para a mesa do Senhor, e essa mesa vai ter que esperar esses improváveis chegar, porque o Senhor está dizendo: ninguém vai comer enquanto aquilo que é provável para mim vir sentar nessa mesa, para vocês saberem que eu torno provável os improváveis. Tem gente que vai chegar na igreja nos próximos anos, irmão, que as mesas estão esperando eles chegarem. Pessoas que você nunca imaginou que pregariam o evangelho vão estar daqui uns anos com o microfone na mão, declarando o poder de Deus e a transformação, porque eles sabem que eles são improváveis, mas Deus tornou provável o evangelho através deles. Eu sei o que o Senhor vai fazer, eu sei o que vai acontecer, e você tem que estar preparado para isso. Davi era totalmente improvável. Talvez como você que está aqui. Talvez você na sua casa é o menos considerado. Talvez no seu trabalho ninguém te conhece, não te reconhece. Você nunca teve ninguém para te elogiar. Às vezes seu casamento é uma tragédia. Às vezes a criação dos seus filhos é complicadíssima. Talvez você é igual Davi. Você está lá atrás das malhadas. Você está lá cuidando das ovelhas. Mas fica tranquilo, porque o Senhor sabe o quanto você é improvável, e Ele vai mandar a unção bater lá na sua porta,
Ele vai mandar a unção ir lá na onde você está e vai dizer: chama ele para cá, porque ele precisa sentar nessa mesa para dizer para eles que o improvável vai se tornar provável. Samuel derramou o óleo na cabeça de Davi. E aí a gente tem essa perspectiva humana de que tudo acontece do dia para a noite, né? Derramou o óleo e aí ele virou rei. Não, não virou. Derramou o óleo, Davi foi ungido. Só que Davi saiu dali e foi cuidar das ovelhas. Davi foi cuidar daquilo que ele estava fazendo. Porque o que torna você provável não é mudar o ambiente, é mudar você no ambiente que você está. Eu vou repetir para você entender. O que transforma, o que vai tornar você provável não é mudar o ambiente, é mudar você no ambiente que você está. Porque Davi voltou para lá agora, para pastorear as ovelhas, mas agora ele sabia que havia uma unção sobre ele. E porque havia uma unção sobre ele, quando o leão levantou, Davi não teve dúvida de enfrentar, ainda que ele estava pastoreando as mesmas ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus vai começar a tornar você provável, é lá no ambiente onde você está. É ali que Deus vai começar a dizer para você: eu vou ser Deus através de você. Deus não vai te arrancar desse lugar para você ficar cômodo, não. Muito pelo contrário. Provavelmente depois de você receber uma unção de que você vai se tornar provável, aí você vai começar a enfrentar os leões. Porque toda unção, ela vem acompanhada do desafio de se tornar melhor. Porque toda unção que Deus derrama sobre a vida de qualquer pessoa é para tornar ele melhor. E a gente só se torna melhor nos desafios, somos lapidados. Quando o leão veio, o menino não teve dúvida. E ele falou: eu não sou provável nisso aqui. Muito mal eu sei cuidar de ovelha, mas agora tem uma unção sobre a minha cabeça. Então não sou mais eu, mas é Deus de Israel. Davi partiu para cima do leão e matou o leão. E o leão preparou Davi para o urso. Entenda uma coisa, querido, tem leão que você está matando hoje, que está te preparando para enfrentar o urso. Tem leão que você está achando que já está grande demais, pois eu vou te dar uma notícia: tem urso muito maior. Porque depois que Davi matou o leão, a Bíblia diz que veio um urso para cima dele. Agora Deus nunca vai mandar um desafio maior do que aquele que você possa vencer através do poder de Deus. Deus nunca vai mandar algo que você não possa vencer. Porque não é você que está vencendo, é Ele. É Ele. Davi enfrentou o urso. E quando ele achou que o urso já estava grande demais, aparece um gigante. Porque o urso, querido, vai te preparar para Golias. Porque o urso vai te preparar para o gigante. E quando ele achou que o gigante já estava grande demais, a Bíblia diz que o gigante ficou de pé. E deixa eu te falar uma coisa, querido, todo o processo te prepara, mas no fim, a queda de Golias glorificou o Senhor, que é provável através do menino improvável chamado Davi. Todo gigante que você derrubar na sua vida, Deus vai ser glorificado, porque é Deus provável através de um improvável, que jamais teria condições de derrubar um gigante com uma pedra. Entenda uma coisa, quem derrubou Golias não foi Davi, quem derrubou Golias foi o Senhor. Os gigantes da nossa vida não somos nós que derrubamos, mas é o Senhor através de nós. Pastor, por que você está falando isso? Querido, leia a Bíblia. A Bíblia diz que no confronto entre Davi e Golias, a Bíblia diz que foram para o vale. Davi com 5 pedrinhas e uma funda, um estilingue. A Bíblia diz que então Golias veio ao encontro de Davi, veio correndo para matar Davi. E Davi então lança a pedra. E a Bíblia diz que a pedra, ao bater na testa de Golias, Golias caiu com o rosto no chão. Agora entenda uma coisa aqui: se você está correndo, você está correndo em direção a uma pessoa para bater nela, para matar ela, ela manda uma pedra de lá para cá, se a pedra bate na sua cabeça, você cai para onde? Você cai para onde, irmão? É lei da física, você cai para trás, porque era o Senhor dizendo: menininho, você é muito improvável, você é pequenininho, você não tem armadura, você não tem espada, você não tem nada, você tem 5 pedrinhas na mão, mas faz um favor para mim, acredita que porque você é improvável, agora esse povo vai conhecer o Deus que é provável. Só faz um favor para mim, joga essa pedra, porque quando você jogar essa pedra e ela bater nesse gigante, eu empurro ele.
Por isso é que ele caiu para frente. O Senhor faz isso todo dia na nossa vida. Tem coisas que caem na nossa frente e você fala, como? Como que esse problema resolveu? Como que essas coisas, como que encaixou? Como que eu fiquei livre disso? Porque não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. Porque você é um improvável, mas Ele é provável através de nós. Os improváveis são transformados por Ele. Davi foi transformado por Ele. Deus nos escolhe quando nós somos improváveis para a grande missão. O texto diz para a gente se lembrar de como a gente era. Irmão, eu queria te desafiar agora. Pensa aí. Aqueles que já estão na igreja há um tempo, que já estão conhecendo o Senhor. Pensa aí como que você era antes disso. O que você pensava a respeito das pessoas? O que você pensava a respeito da sua família? O que você pensava a respeito de você mesmo? Traz a memória. Traz a memória quem você era. Lembra? Lembra da onde o Senhor te tirou? Lembra naquele dia, que você olhou para o céu e falou assim, Deus, agora eu só dependo do Senhor para me perdoar, porque isso aqui que eu estou fazendo não tem perdão mais. Lembra quantas vezes você decepcionou a sua família? Lembra quantas vezes você traiu seus amigos? Lembra quantas vezes você foi escândalo para a sociedade? E mesmo assim o Senhor te chamou. Mesmo assim Ele te chamou. Não mais pelo que você fez, mas Ele te chamou pela vocação que Ele colocou em você. Ele te chamou não pelas coisas boas que você fez, mas Ele te chamou pela maldade que habita em você e agora vai ser desconstruída com a bondade que Ele quer colocar em você. Aquele que fez tanto mal para a família, Deus vai te tornar o elo de ligação e reconciliação dela. Aquele que prejudicou tantos amigos, vai ser aquele agora que vai levar os amigos para a salvação em Cristo Jesus. Lembra quem você era. Traz a memória o quanto que nós somos improváveis. Irmão, você está num ministério improvável demais. Você está num ministério muito improvável. Sabe, irmão, em 2012, nós fechamos as nossas empresas que a gente tinha. Eu e a Jaqueline, até então só Jaqueline, né? Lutz, Jaqueline. A gente tinha uma vida, uma história, a gente construiu uma história empresarial de sucesso. A gente começou com nada, prosperou, entramos para o mundo dos negócios e a gente teve sucesso lá, sucesso financeiro. Mas aí um dia a gente conheceu Jesus. Algo já estava puxando a gente. Nesse mecanismo de ter empresa, nós vivemos toda a corrupção do sistema. Não que nós roubamos ou fizemos coisas assim, não. Mas a gente vivia a corrupção do egoísmo, a corrupção do querer ser grande, sabe? Esse egoísmo financeiro, esse querer ser a qualquer preço, a gente viveu isso. E aí então a gente conhece Jesus e vem para o reino. E em todo lugar que a gente ia antes, a gente ouvia o seguinte evangelho: vem para Jesus e vai dar tudo certo. Vem para Jesus e a tua vida não vai ter mais problema. Vem para Jesus e seja próspero. Eu pensei, aleluia, eu quero esse negócio para mim. Já tá bom, vai ficar melhor ainda. A pastora Jaqueline foi chamada primeiro. Tinha uma funcionária na nossa loja, chamava Letícia.
E a Letícia ficava chamando ela o tempo todo, falava assim, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí ela chegava em mim e falava assim, vamos para a igreja. Eu falava, Deus me livre, Deus me livre. Vamos, Lúcio. Que você é doido, eu não vou não. Aí a irmã deu um CD para a pastora. O CD do irmão Lázaro. Meu Deus do céu. Ela botava esse CD, rodava 24 horas esse CD lá dentro de casa. E eu falava, ô, música chata. Meu Deus do céu, que homem que canta com trem só, a mesma coisa. E ela ouvia. E aí então ela falou para mim, um dia ela falou assim, eu vou nessa igreja, eu vou lá visitar. Aí eu falei, então tá bom, pode ir, eu não vou não. Vou não. Cabeça empresarial, pensando um monte de coisa, curso, querendo ficar mais rico. Aí ela foi na igreja. E ela chegou de lá com a pior notícia que eu poderia receber, na época. Ela chegou e falou assim, eu gostei. Falei, pronto, agora lascou. Agora, como é que eu vou fazer com esse negócio? Porque agora nós já não tem tempo para nada, ela me inventa uma igreja. Aí um dia ela me convenceu, falou, vamos para a igreja. Vamos lá um dia só. Aí de tanto falar, eu falei, tá, vamos lá, nessa igreja. E aí, para minha sorte, nós chegamos lá no dia, irmão do céu. Primeiro teve um teatro. No teatro tinha um monte de capeta lá, o povo vestido de demônio. Eu já cheguei lá, já olhei aquele negócio, falei, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Parecendo um terreiro de macumba. E aquele trem, aqueles demônios rolando, aquele trem lá. Eu falei, o que é isso aqui? Mas até então, beleza. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, mas amém, vamos ver a pregação. Ai, Senhor. Quando chegou na parte da palavra, Deus é com o irmãozinho lá, louvado seja Deus. Mas irmão, pensa num cara que falava e eu não entendia nada. Eu não conseguia entender que ele pegava o microfone assim e falava assim, Deus vai te dar vitória. E Deus está falando com você. E eu falei, olhando para o lado assim, falava assim, o que ele está falando? Não entendia nada, o cara gritando, e o povo gritava e pulava e jogava a cadeira para cima, e aquele negócio, eu saí de lá, falei assim, deixa eu te falar, esse negócio aqui não dá para mim não, esse aqui não dá não, dá não. Mas o Senhor já olhava lá do céu e falava assim, olha o coitadinho ali, improvável, achando que é alguma coisa. Saímos de lá, aí ela viu que não ia dar, mas essa chama continuou queimando o coração dela, e ela continuou falando. Aí um dia, a gente estava, aí começou os problemas, a gente começou a entrar em crise, as coisas começaram a dar errado, assim, começou a ir para um caminho ruim, e a gente já começou a ter uma relação mais tensa, de marido e mulher, empresário, a gente já começou a discutir muita coisa. E aí um dia eu estava lá em casa e a gente tinha discutido mesmo, porque eu não sei se vocês sabem, mas homem e mulher briga, não sei se vocês não brigam, depois vocês conversam com a gente, né, para ensinar, porque eu sei que homem e mulher briga. Então, a gente estava lá, discutiu bastante, e aí me deu um negócio assim, que foi a primeira vez que hoje eu entendo que foi Deus falando comigo. Me deu um negócio, eu falei assim, quer saber? Então vamos atrás de uma igreja, então vamos entender isso aí, vamos entender esse negócio. Aí ela falou, então tá bom, então nós vamos procurar uma igreja. Aí nós saímos procurando. E aí, como eu tinha falado para ela que eu não tinha gostado da igreja lá que a gente foi, ela achou que eu não queria igreja evangélica. Mas para mim, na verdade eu não queria nenhuma, né? Não era evangélica, queria nada. Aí ela começou a ir e a gente foi na igreja católica. Nossos irmãos católicos, a minha mãe, que vem do catolicismo, minha mãe da Legião de Maria. E a gente foi para a missa, só que a Ana Luísa era bem pequenininha. Uns 2 aninhos, eu acho que ela tinha, 2, 3 anos. E a Ana Luísa não parou quieta lá dentro da missa. Toda hora ela corria para fora. E aí eu tinha que buscar a Ana Luísa e ela não queria entrar para dentro. Eu ia lá, pegava ela, ia trazer ela, ela chorava, ficava lá de fora. E eu falei, gente, mas não vai ter jeito de eu acompanhar o negócio aí. Aí terminou a missa, a Jaqueline saiu lá de fora e falou, e aí? Eu falei, e aí nada, porque eu fiquei só aqui de fora, essa menina não fica aí dentro. Semana que vem, é por isso que eu falo, mulheres, perseverem. Na outra semana ela falou assim, então nós vamos numa outra ali. Eu falei, então vamos. Aí nós fomos lá na Assembleia de Deus, pastor Leontino, lá na 14. Cheguei lá, não sabia, cheguei no culto de terça-feira, culto da doutrina e da disciplina. Gente, Deus trata demais no improvável, vocês não têm noção não. Cheguei lá, para começar eu já sentei nas cadeiras erradas. Porque o povo estava sentado tudo assim, eu olhei de lado e falei, dali dá para ver melhor. Cheguei lá nas cadeiras vermelhas, eu fui lá e sentei.
automaticamente eu fui convidado a sair rapidinho, né? Ô, irmão, você tem que sentar ali. Eu falei, então tá, foi mal. Fui lá sentar aí nas cadeiras lá na frente, eu e ela. Aí, o povo já fala assim pra nós, assim, quando vocês forem numa igreja dessa, eles vão fazer um apelo, eles vão perguntar assim, quem quer aceitar Jesus? E aí vocês levantam a mão, ó, que ignorância, sem saber o que fazer. E foi lá aquele culto, eu vendo eles disciplinando o povo, lendo as cartas, porque o fulano fez isso, fez aquilo, e vai ficar não sei quanto tempo no banco. Eu pensava, que banco? Já ficava procurando os bancos, que banco é esse? Vai ficar, né? Aí terminou, aí pregou uma palavra rapidinho e fez um apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus? Nós, na mesma hora, pegou na mão do outro, das meninas, e levantou. Só que nós estávamos de calça jeans, camiseta, as meninas tudo lá assim, os irmãos nesse dia tudo de terno, todo mundo sabe da doutrina deles lá, sabe como é que é. E eles tudo olhou para nós assim, acho que eles pensou assim, não, você aceita Jesus, mas Jesus vai aceitar vocês não. Vai aceitar vocês não. Aí ele foi lá, fez uma oração de longe assim, Deus abençoe vocês, amém, amém. Aí saí de lá, falei, que coisa também. E nesse dia aconteceu algo traumático para nós lá, foi bem traumático, não foi? Foi num casamento depois, né, que a gente foi lá, né? Mas aí nós saímos de lá, e aí a pastora Jaqueline continuando, perseverando pra gente continuar, pra achar um lugar. Gente, a gente estava procurando Deus e não sabia. Porque é assim, o teu espírito procura Deus. A gente estava procurando Deus, não sabia. Aí nós fomos no Centro Espírita. Centro Espírita. Ué. Mas é bandeira branca, tá, irmão? Eu acho que é, né? Mas foi, né? Aí chegou lá. Eu achei legal no primeiro dia, assim, na hora que eu cheguei, porque é legal, é uma paz. Assim, uma paz. Aí eles leram o evangelho, eu falei, bom demais. De repente ele parou, falou assim, então agora nós vamos chamar os irmãos aqui, fulano, que é os que vão receber. Ele chamou lá, não é entidade não. Tem o pessoal que já morreu aí, não tem negócio lá. Vai vir cá, eles vão vir e vai falar. Aí fica lá aquele silêncio, todo mundo esperando alguém escrever lá o que o povo lá que morreu queria falar com o outro povo lá. E aqui foi me dando uma coisa ruim, foi me dando um negócio ruim, eu levantei, a Jaqueline falou, onde você vai? Eu falei, eu vou lá fora. Eu não sabia, acho que era medo, né? Sei lá o que era. Sabe que era medo, era medo. Certeza que era medo, né? É nada, eu sou um machão. Né? Mas ela começou esse movimento, eu falei, acho que agora é hora de eu ir embora. Né? Aí eu saí lá pra fora, improvável que, meu Deus do céu, eu falo, gente, Deus tem tanta paciência com a gente, mas é muita mesmo. Eu saí lá, falei pra ela, não quero saber disso aqui, não quero saber de nada, não quero saber, isso não rola, esse povo não sabe nem o que está falando, né? E a gente assim, numa consciência humana de inteligência, julgando os irmãos, e bom, mas quando Deus quer pegar um improvável, Ele pega no laço, igual prova de laço de rodeio, não te solta. Aí o que aconteceu? Estou lá na semana seguinte, entra um funcionário na nossa empresa, Felipe, por sinal, seu xará. Entrou lá o menino, 16 anos, né, aprendendo a trabalhar, começou a trabalhar com a gente. Aí um dia eu conversando com o Felipe, na mesma semana, o Felipe falou assim, eu sei tocar viola. E eu sou filho de fazendeiro, né? E falei, cara, eu queria aprender a tocar viola, olha como é que Deus me pegou. Queria aprender a tocar viola. Ele falou, não, então, você tem que aprender primeiro a tocar violão. Eu falei, mas como? Ele falou, não, eu te ensino. Eu falei, beleza, vamos lá para casa então, uns 2, 3 dias à noite, para você me ensinar a tocar violão. Tô lá em casa já, o menino vai no primeiro dia, chega o Felipe com o violão, menino, entrou lá para dentro de casa, a hora que o Felipe senta no sofá, que ele pega o violão, eu já sentei do lado dele, falei, e aí, vamos começar? Ele falou, não, vamos orar primeiro. Falei, fazer o quê? Ele falou, vamos orar. Eu falei, orar para tocar viola? Para que isso? Ele falou, não, deixa eu te falar. Meu pai é pastor. Falei, pronto, agora pronto mesmo. Aí ele falou, meu pai é pastor. Eu falei, menino. Aí eu peguei ele e comecei a fazer um monte de pergunta teológica para ele, um monte de coisa, sabe aquelas pegadinhas? Tipo assim, para que é dízimo? E se Deus é bom, por que o mundo está acabando e as pessoas estão morrendo? Sabe essas perguntas de gente que quer ser inteligente, mas para Deus é os idiotas? É os improváveis, era eu. Fazendo um monte de pergunta para o Felipe só rindo assim.
Ele não sabia responder não, ele só ria. Você vai responder não? Ele falou, não, eu vou fazer melhor. Se eu não importar, amanhã meu pai pode vir cá? Eu falei, pronto, agora virou briga de família. Agora vai vir o pai dele aqui agora pronto. Agora lascou. Aí o pai dele foi no outro dia. Falei, pode vir, e eu já preparado. Falei, esse pastor vai se lascar, é hoje. Vai ver só. O pai dele entrou, uma educação, cara, gente fina demais. Sentou lá no sofá, ele falou, o Felipe falou que você tem algumas dúvidas. Falei, algumas não, tenho todas. Todas as dúvidas. Ele falou, pode perguntar. Gente, aquilo lá era o Bible Man, que cara, a Bíblia estava dentro dele, era um trem louco. Eu perguntava um negócio e ele falava assim, ele falava o capítulo, o versículo, a linha e a palavra. Ele falava, abre aí, ele mandava eu abrir a Bíblia, eu não sabia nem mexer. Ele falava, vai abrindo aí, vai lá, olha lá. E para cada pergunta que eu fiz, ele teve uma resposta. Para todas as perguntas ele teve uma resposta, não religiosa e não teológica, mas revelada no Espírito. Aí ele saiu de lá, falou assim, quinta-feira tem culto lá na minha igreja. E a igreja era pertinho da loja. Aí eu falei para Jaqueline, lá nessa igreja acho que eu vou, hein? Falei, o cara é gente boa, esse aí vai me converter, eu acho, né? Fui lá na igreja, nós fomos na quinta-feira, uma benção, a igreja estava lotada de gente, lotado, tinha umas 20 pessoas. A igreja era desse tamanhozinho assim, aí tinha um monte de gente lá, estava cheio. E aí foi uma benção, louvor legal, a palavra boa, um cara de uma palavra muito boa. E eu já falei, pronto, virei crente. Agora, estou aqui. Quando foi no domingo, nós arrumamos a família, arrumou todo mundo. E aí a gente pegou o carro e foi. Quando a gente chegou lá na porta da igreja, a igreja fechada. E deu a hora do culto e nada. E aí a gente ligava para o Felipe não atendia naquela época, acho que não tinha nem WhatsApp, não tinha nem... Nós ligava, o Felipe não atendia, eu falei, deu errado aqui hoje, vamos embora para casa. Aí nós saímos de lá, passamos pela praça ali, 3 de maio. Quando a gente passou na praça 3 de maio, estava aquele tantão de carro lá de fora. E a gente olhou a igreja escrito lá, Sal da Terra. E a gente já tinha recebido um convite para ir lá. Do Abdel. Aí nós falamos, vamos entrar aqui? Vamos. Aí chegamos lá, fomos muito bem recebidos, abraçou a gente, eu vi o Abdel lá e tal. Quando eu entrei lá, aquele dia Deus preparou a pregação para mim. Vocês não estão entendendo. Eu sentei lá, eu cheguei na hora da palavra. A palavra foi para mim, parecia que eu tinha escrito a minha vida ali. Foi para mim. Eu falei, nossa, que palavra, né? Mas o meu coração estava lá na igreja do pai do Felipe. Aí na segunda-feira o Felipe liga para a gente. Vocês viram que ontem não teve culto? É porque a minha avó, a mãe do meu pai, morreu. Então nós viemos para cá. E o meu pai vai ter que mudar para cá. Porque vai ter que cuidar aqui do meu avô. E vai ter que cuidar dos negócios da família. Então eu vou ir essa semana só para despedir de vocês, mas o meu pai vai embora e a igreja vai fechar. Vai entendendo o movimento de Deus. Aí eu fui para onde? Para o Sal da Terra. Cheguei lá, era o último dia da 3 de maio, mudou lá para o Ipiranga. Aí nós começamos a congregar lá. Não sabia nada de nada, nunca tinha lido uma Bíblia na vida. Fiquei lá um ano, nesse um ano... as nossas empresas começou aí, deu para trás tudo que você puder imaginar, a gente começou a quebrar, a perder dinheiro, e fechando coisas, e vendendo as coisas que a gente tinha, e nada dava certo, e eu apaixonado por Jesus. Cheguei lá com 3 meses que eu estava lá, o pastor Dente já me chamou para poder ajudar a cuidar dos jovens, eu já ia lá, já ia para a célula, não sabia nada, mas conversava igual um papagaio, e vamos aprendendo, mas já estava ficando apaixonado por Jesus. Mas eu olhava para a minha vida e falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tinha dia que eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? A vida tudo bagunçada, irmão, tudo bagunçada. Minha família, olha, minhas filhas, elas não tinham pai presente, não. Porque o pai delas só sabia trabalhar, não tinha vida com elas, não tinha nada disso. E aí a gente ficou lá um ano, eu ajudando o Denis, lá no ministério, apaixonado, as empresas acabou de falir, aí faliu tudo. Faliu tudo, a gente ficou devendo para muita gente. E nesse processo eu comecei a pregar, irmão. Com um ano que eu estava lá, menos de um ano eu já pregava. Eu falava para o Denis, você é louco, como é que você vai me entregar o microfone na minha mão? Ele falou, não sei não, Deus está mandando, pega aí. E eu já pregava lá para os jovens lá com menos de um ano. E aí então nós fechamos as empresas. Fechou as empresas, eu me lembro que eu fechei na segunda-feira, na sexta-feira, não, sábado, foi o último dia. Passei o domingo em casa, muito ruim, na segunda-feira tinha uma reunião de homens. E aí o pastor Protásio que liderava essa reunião.
E aí a gente estava lá, tinha uma roda lá de uns 30 homens. E quem conhece o pastor Protásio sabe que ele não é muito de fazer isso nas reuniões, ele é bem assim, ele era bem didático, sabe? E aí eu fui para essa reunião e a gente sempre orava para começar. E aí então, a hora que a gente levantou para começar a orar, o pastor Protásio estava em pé, ele soltou a mão do irmão que estava do lado, ele entrou no meio da roda. E ele começou a orar em línguas, e começou a falar, e apontou para mim, e falou assim: assim diz o Senhor. E apontou o dedo para mim e ficou. Ele falou assim: a partir de hoje, você não é mais ninguém a não ser um pescador de homens. Eu te tirei da onde você estava porque você era improvável. E eu farei através de você muitas pessoas conhecerem o meu nome. A partir de hoje você não vai dar conta de fazer mais nada que não seja proclamar o meu nome. Você era improvável e eu serei o Deus provável na sua vida. Essa mensagem de hoje nasceu desse dia. Nesse dia, irmão, eu pensei, agora eu vou pregar no domingo, a cabecinha. Agora eu já vou assumir o púlpito nos dias melhores. Cheguei todo feliz no sábado para ajudar o Denis. Pensei, né? Eu cheguei me achando, estava achando que era o Rambo Gospel, né? Cheguei lá me achando. Na hora que eu cheguei lá, o pastor Denis veio para o meu lado, eu já pensei, aê, Senhor, quer ver? Vai falar para mim, você não quer pregar amanhã? Quer ver? Escuta só. Ele chegou para mim e pôs a mão assim. Acho que ele estava até do lado. Ele pôs a mão assim e falou assim: Luz, no outro sábado nós vamos fazer um movimento aqui, vamos fazer um happy hour para os meninos. E aí eu estou pensando em assar uns espetinhos. Você não assa os espetinhos para nós? Olhei para o céu assim e falei: pescador de homem, né? Pescador de homem. Fui lá, vamos amassar os espetinhos, irmão. Comecei. Assava espetinho, arrumava a cadeira, fazia tudo que era possível. Sabe por quê, irmão? Eu comecei a entender que a minha improbabilidade não era para Deus me colocar num lugar de destaque, mas era para Deus transformar um homem, transformar um caráter, transformar uma casa, transformar uma família. Aí eu vim para cá, né? Nós íamos enviado para cá. E aí todo mundo chegou aqui, todo mundo começou a exercer uma função, um ministério, né? Acho que a Vanessa cantava no louvor, eles eram do Salzinho, o Saulo cuidava dos meninos. O Saulo já foi professor de criança, gente. Vocês veem o tanto que Deus pega os improváveis. Olha a loucura, o Saulo cuidava de criança. E aí tinha o Rodrigo e a Abel, um cuidava da tesouraria, o outro cuidava de casal, o outro cuidava de criança, né? Tinha o Valdemar aqui, cuidava da intercessão, mais a irmã Virgínia. E eu perdido aqui, só arrumava as cadeiras. E olhava assim e falava: uai Deus, e como é que é isso aí? Né? Pescador de homem, estou arrumando só cadeira, isso já 1 ano depois. Aí um dia eu cheguei para o pastor Denis. Falei assim: Denis, eu queria ter um ministério, cara. Falei: todo mundo tem um ministério. Eu queria ter um ministério. Eu lembro direitinho, a gente estava em pé aqui, ó. Denis olhou bem para mim e falou assim: Luz, sabe o que é o seu ministério? Eu falei: o quê? Ele falou: seu ministério é revelar Jesus para as pessoas. Ele falou: Lúcio, eu já orei tanto aqui para tentar entender de Deus um lugar para colocar você, Jaqueline, mas a única coisa que Deus me fala é: diz para ele que o ministério dele é mostrar Jesus para as pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque se eu vou com a minha força para qualquer lugar aqui, se eu tento me envolver numa particularidade da igreja naquela época, era eu e não era ele. Mas como era ele, ele não deixava eu envolver em nada para que eu pudesse entender ele no todo. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Provavelmente você tem áreas da vida ou a sua vida inteira de muita improbabilidade. Você é um improvável como eu e a minha casa. Você é alguém que as pessoas olhavam alguns anos atrás e jamais imaginariam pregando o evangelho ou falando das coisas do Senhor. Talvez a tua história não ajuda muito, porque eu fiquei com a fama muito ruim, fiquei devendo, depois nós pagamos as contas, mas eu fiquei muito envergonhado nessa cidade. Um dia, irmão, quando eu fui assumir a igreja,
Assumi não, quando a primeira vez que eles falaram para mim que provavelmente eu seria um pastor do ministério, o pastor Protásio me falou, ele falou assim, olha, vocês vão ser pastores do ministério, é um chamado na vida de vocês. Eu me lembro que eu falei para o pastor Protásio assim, eu falei assim, então o senhor me manda embora daqui, eu quero ser pastor, mas em outra cidade, porque eu tenho muita vergonha aqui. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você, os improváveis aqui, ficamos muito envergonhados diante de muita gente, muito constrangido, mas muitas pessoas, que eram pessoas que a gente ficou devendo, vieram aqui na igreja e se converteram para Jesus aqui, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o Deus que a gente quer mostrar, porque não tem a ver comigo ser provável, tem a ver com Ele. A gente precisa entender as nossas impossibilidades, e hoje Deus te trouxe aqui para isso. Eu não sei a tua história, eu não sei o que você está passando, o que você já passou nessa cidade, eu não sei o que você já passou, mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, porque você é um improvável, Deus quer ser provável através de você. É a tua casa, é a tua vida, é o teu chamado, viu? Não deixa as mentiras entrar para o seu coração não, viu? Muitas vezes eu fiquei assim. Muitas vezes eu duvidei até de Deus, viu, Felipe? Muitas vezes eu duvidei. As pessoas diziam assim para mim, sabe, Felipe? Falavam assim, cara, como é que você quer pregar? Você não sabe nem a Bíblia. Como é que você quer pregar? Você não tem nem teologia, você não sabe nada. Para de sonhar. Eu escutei isso demais, irmãos. Para de sonhar. Aí hoje, quando eu olho para isso aqui, eu entendi só uma coisa, que eu realmente eu deixei de lado os meus sonhos, mas eu aprendi que no sonho de Deus os meus sonhos estão todos lá. Eu aprendi a sonhar os sonhos dele. Eu admiti que eu sou um improvável. A pastora Jaqueline me ajudou demais na construção da minha vida. Quando a gente vinha começar a pregar aqui, irmão, a gente tem uma tendência de querer ser parecido com as pessoas de sucesso. A gente quer ficar parecido com os bons pregadores, a gente quer ficar muito parecido com eles. E eu me lembro que várias vezes ela olhava para mim e falava assim, Luz, por que você não é só você? Por que você não é só o Lúcio? E aí lá dentro de mim eu ficava assim, o que o Lúcio tem para falar para as pessoas? O Lúcio não sabe nem a Bíblia, não sabe nada. Mal sabia eu que o que tinha que aparecer não era meu conhecimento, mas o que tinha que aparecer era a glória de Deus. Hoje, querido, você está diante de provavelmente o casal mais improvável dessa cidade. E por causa da nossa improbabilidade, que nós reconhecemos diante do Senhor, que nós não temos capacidade nenhuma de fazer nada através daquilo que nós somos. É por causa disso que o Senhor vem como Ele está aqui agora. É por isso que o Senhor está gerando tantos filhos nessa casa. Essa casa, a casa dos improváveis, aonde o mundo vai conhecer um Deus de toda a probabilidade. Amém. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora.